Depois a gente ri um pouco conversando. Eu convidei ela para deixar eu levá-la à sua casa. E no caminho nós fomos falando de paranoias, de erros da vida. Chegamos a uma decisão que todos os dois estavam fugindo de confrontos para entrar no propósito de Deus. Saí dali casado. Entenda, o medo de errar, por causa da crise do fracasso, é um grande desafio para você entender o propósito do seu chamado. E a primeira lição que eu aprendo com Moisés é que a frustração de não ter dado certo gerou medo. E o medo gerou nele uma crise de identidade. O capítulo 3, o verso 11, ele diz: quem sou eu? Essa é a resposta dele para Deus. Quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Embora Moisés fosse um membro da casa governante do Egito, na casa de Jetro, ele era um simples pastor. 40 anos havia se passado desde que ele tinha saído do Egito. Agora estava com 80, já estava além da idade média de sua geração. Isto levou-o a questionar se ele era a pessoa certa para o trabalho. Enquanto nós temos Jeremias dizendo: eu não passo de uma criança, tem Moisés dizendo: eu já passei da idade para isso. Agora dá uma olhadinha para esse irmão, de sua vocação não vem pelo tempo de casa, mas vem por causa de uma escolha divina. Nós não somos chamados por mérito, porque 2 Coríntios 3, 5 e 6 diz: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacita para sermos ministros de uma nova aliança. Não é a teologia que te capacita, não é apadrinhamento que te capacita, não é o teu dízimo alto que te capacita, mas é a graça de Deus em ter te escolhido para fazer alguma coisa para Ele. O Deus que eu sirvo, Ele chamou homens incultos e despreparados e usou eles, como chamou também homens capazes e letrados e usou eles. Atos 4, verso 13, um verso que eu amo. Vendo-os a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha a identidade de quem Deus chama com propósito. Primeiro, são pessoas corajosas, audaciosas, atrevidas, que não temem o pecado, que não temem o inferno, que não temem a astúcia do diabo, mas que se levantam diante de Deus e diz: pode contar comigo, pode contar comigo. São desbravadores. Segundo, são pessoas comuns, aleluia, não tem estrela na testa, não tem pedigree, são gente da gente, povo do povo, porque Deus não usa superstar, super-homem, mulher maravilha. Deus usa gente com problema, gente com dificuldade, porque o vaso é de barro, mas a excelência do poder é Deus. E o sucesso disso é que essas pessoas chamadas com propósitos, eles estão sempre com Jesus.
Olha, diante desse crente e diga: eu sei quem é vocacionado e chamado. Não é pela maneira que fala, mas é pela vida que vive. A gente olha para eles e diz: ele esteve com Jesus. Ele esteve com Jesus. Ele esteve com Jesus. Dá para entender? Então glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Para cada frustração que não deu certo, Moisés, Deus garante e oferece a sua presença. Quando Moisés diz: quem sou eu? No verso 12 Deus diz: você não é ninguém, aleluia, mas eu serei contigo. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que a sarça fala da natureza de Moisés. Sarça seca tem alguma beleza para atrair? Sarça espinhosa tem alguma beleza para a gente olhar? Não é a sarça que atrai, mas é o fogo que está na sarça. Eu estou sentindo Deus aqui. Aleluia. Você pode ter uma sarça cheia de conhecimento. Você pode ser uma sarça cheia de instrução. Você pode ser uma sarça cheia de filosofia. Mas se o fogo não arder, ninguém vai passar nem perto. Não vai nem querer te ouvir. Não vai nem querer que você bote a mão na cabeça dele. Agora, se o fogo incendiar, qualquer um vai ver. Ah, meu Deus do céu. Aleluia. A grandeza da sarça não é a sarça, mas é o fogo que incendeia a sarça. Louvado seja o nome de Jesus. A segunda lição é que a crise do medo de errar outra vez não vai gerar apenas uma crise de identidade, quem sou eu, mas vai gerar uma crise de proclamação. Porque o verso de número 13, Moisés diz: eu não sei falar. Moisés responde: quando eu chegar diante dos israelitas e disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e ele perguntar: qual é o nome dele? O que eu vou dizer? Deus diz: eu te chamei com o propósito de descer no Egito e arrancar o povo de lá com mão forte. Aí Moisés diz: mas eu não tenho resposta para as perguntas deles. E perguntas básicas: quem é o Deus de seus pais? Moisés diz: eu não sei responder isso. E se perguntar: qual é o seu nome? Aí piorou. Isso revela a falta de conhecimento de Moisés sobre a pessoa de Deus e o tamanho da responsabilidade do chamado dele. O que eu vou dizer? Qual é a mensagem? Aí Deus disse para Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou a você. Isso aqui é especial demais. Porque Deus não chama ninguém capacitado. Até Paulo, que era o cabeção de estudo da lei, quando chegou, ele diz: eu tive que aprender tudo. E o que eu vos ensinei eu recebi do Senhor. E o meu conhecimento eu tenho como lixo, como monturo, não serviu de nada. Porque quando eu estive entre vós, não estive com sabedoria, nem com eloquência, mas em demonstração de poder. O negócio de Paulo é revelação. Que diante dos desafios nós tentamos nos esquivar, arrumando desculpa que o nosso conhecimento não é adequado, que a nossa aparência não é tão boa,
que o nosso nome não é tão relevante, que nós não sabemos fazer. Entenda que a gente questiona a Deus dizendo: eu preciso me preparar mais, eu preciso ser mais. Olhe para cá, 2 Coríntios 2, versículo 1 e 2 diz: eu mesmo, irmão, quando estive entre vós, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi não saber nada entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. É só falar de Jesus. Aí, como ele diz: eu não tenho a revelação sobre o Senhor, Deus diz: eu vou oferecer-te a minha pessoa. Eu sou, me enviou. Jeová, que é conhecido pelos judeus pelo tetragrama Yahvé, Deus soberano, Deus criador, originador de todas as coisas. A primeira manifestação do mesmo é Elohim, que significa Deus soberano, Deus criador. De Elohim se deriva a expressão Elohá, que significa aquele que se revela. A maior glória de um chamado com propósito é poder desfrutar da comunhão com esse Deus que é a origem de todas as coisas. E entenda, quando nós lemos aqui, segundo a tradução de Almeida, que está: eu sou o que sou, eu sou o que sou, eu sou o que sou, ela é estática. Porque no hebraico ele é Hasher, ele é. Está: eu serei o que serei. Implicando que o nosso relacionamento e as nossas definições de quem é Deus estão abertas a constantes mudanças. Aleluia! Pega na mão desse crente e diga: no dia que você descobrir quem é Deus, ainda vai faltar muita coisa. Ninguém detém todo o conhecimento, baixa a bola. Ninguém pode bater no peito e dizer: eu conheço mais que todo mundo. Baixa a bola. Tu conhece algumas minúcias, tu conhece uma parte da revelação, porque Deus é insondável. Oh meu Deus do céu, aleluia, glória a Jesus. Entenda isso: conforme cresce o nosso relacionamento com o Criador, cresce o nosso conhecimento a respeito da sua pessoa. Mas quando nós definimos, quando nós o definimos dizendo Deus é isso, ou Deus é aquilo outro, nós acabamos de limitá-lo. Ai, meu Deus. Uma ideia ou uma teoria sobre Deus pode facilmente se tornar um substituto para Deus. É por isso que ele não pode ser definido, nem em termos de ideia, nem em termos de teoria. Deus em busca do homem é um processo contínuo e não uma noção. Eu vou dizer isso aqui, lindo. Porque os profetas da Bíblia não tinham uma ideia de Deus, eles tinham uma consciência de Deus. Dá uma olhadinha para esse crente e diga: quando Deus disse para Moisés, não, te ajuda eu a pregar, pelo amor de Jesus, isso aqui não é uma missa, não é culto participativo. Diga para ele: quando Deus disse a Moisés, eu sou o que sou, Deus estava dizendo que na busca por Ele nós podemos encontrar o nosso lugar, o nosso propósito no mundo, porque Ele é o que nós precisamos no momento. Quando Deus disse a Moisés: eu sou o que sou, Ele está dizendo: eu serei o que você precisa. Se você precisar de ajuda, eu sou Jeová Adonai, o Senhor que ajuda e que é dono. Quando você estiver em pecado, eu sou Jeová Mikadiskri, aleluia, aquele que é santo e santificador. Quando você estiver sendo derrotado, eu sou Jeová Nissi,
que te sara. Quando você estiver passando por necessidade, eu sou Jeová Jiré, o Deus provedor. Quando você estiver atribulado de espírito, eu sou Jeová Shalom, o Deus da paz. Quando você estiver em condenação, eu sou Jeová Mikadiski, o que justifica. A justiça é nossa. Quando você estiver em perigo, eu sou Jeová Roi, aquele que é pastor. Se sentir solitário, eu sou Chamar, aquele que está presente. Se te abater e ficar humilhado, eu sou Elion, o Altíssimo que exalta. Se ficar rebelde, eu sou Jeová Maquê, o que corrige. Se você estiver na prova, eu sou Jeová Kimolá, aquele que dá recompensa. Se você estiver enfrentando o demônio, eu sou de Sabaote, o Senhor dos exércitos. Se você estiver débil, fraco, sem força, eu sou El Shaddai, o Todo-Poderoso. Eu sou o que sou, Moisés. A gente entra nessa coisa de chamado segundo o propósito, pensando que vai errar. Mas quem chamou garante. Ele é baraço, quem chamou garante. Se a tua chamada é legítima e ela se legitimou lá em cima, fica em paz. Quem te chamou garante. Aleluia. E não é uma questão só de ministério. A gente, quando olha para a chamada, pensa que é só ministério. Ser pai é uma chamada. Meu Deus. Ser mãe é uma chamada. Exercer certas funções profissionais é uma vocação estabelecida por Deus. Meu Deus, aleluia. Ser levantado como autoridade não é uma eleição humana, é uma atribuição divina. Oh, aleluia. Você sabia que até para limpar banco de igreja tem que ser chamada? Ou você acha que diaconia é para qualquer um? Quando precisaram de limpar a igreja e fazer auxílio às viúvas helenistas da igreja, disseram: vamos orar, porque isso é uma coisa tão séria. Aí a Bíblia diz: aprove ao Espírito Santo separar. Pega na mão desse crente e diga: até para cantar que dê chamada. Porque existe cantor e existe adorador. O cantor canta e a gente aplaude. O adorador canta e a gente quebranta. Quem está entendendo, levanta a mão e diga glória a Jesus. E se não der certo, ele garante. E se a porta não abrir, ele garante. E se ninguém chegar, ele garante. Jesus colocou, aleluia, um menino para ser voz que clama no deserto. Mas a igreja dele nunca ficou vazia. Ia para lá o povo da Galileia, o povo da Judeia, o povo de Jerusalém. E até Jesus foi lá. Não interessa qual o quadro da sua vida. Se Jesus te chamou, ele garante. Terceiro lugar, o medo de errar como grande adversário de propósito com quem tem chamado gerou em Moisés insegurança, porque o capítulo 4 verso 1 ele diz: e se eles não acreditarem em mim, não quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não te apareceu, o que eu vou fazer? Tem umas pessoas que Deus precisa dar a prova palpável da presença para eles irem.
Só que as personagens bíblicas que fizeram grandes coisas para Deus, alguns não teve visão, não teve revelação, não sonhou, não houve profecia, não sentiu nada, simplesmente se colocou na brecha e disse: eu quero ser a pessoa que o Senhor vai usar. Neemias teve algum sonho? Levantou algum profeta na fortaleza para falar com ele? Daniel estava vivo. Daniel chegou lá e disse assim: o Senhor me mandou entregar uma mensagem para você. Ai, meu Deus. Ele teve uma revelação de anjo, sentiu um arrepio e uma inspiração dizendo assim: vou para Jerusalém? Não. Ele fez pergunta. Não faça pergunta se você não deseja ser o objeto da resposta. Porque fazer pergunta sem preocupar em ser resposta é hipocrisia. Ou ação de fofoqueiro. Porque se eu pergunto se você está bem, eu tenho que ter a responsabilidade de ter a resposta se você falar que não está bem. E quando Ananias chega, ele diz: como é que está o povo? Como é que está a situação do povo? E a cidade como é que está? Ele diz: está tudo ruim. Diz: opa, boca fechada. De hoje em diante eu não como mais. É jejum. Aí o rei olha para ele e diz: você está triste? O que é que foi? Ele diz assim: como é que eu posso ficar alegre com a cidade? Como é que eu posso ficar alegre com a miséria do povo? Como é que eu posso ficar alegre com a falta de justiça? E o rei diz: o que você precisa? Ele diz: justamente disso. Meu Deus. Eu sou a pessoa da pergunta do céu: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? A quem usarei? Deus não está perguntando se você fez teologia. Deus não está perguntando se na sua casa tem pastor ou sacerdote. Deus não está perguntando se você é bonito ou sabe falar bem. Deus está perguntando se tem disponibilidade de ser vaso. Se você tiver disponibilidade de ser vaso, Deus vai te revelar a glória e a presença dele. Isso basta. Deus diz assim: o que é que você tem na mão? Uma vara. Era apenas um cajado de pastor. No entanto, aquilo que para ele não era tão útil ficaria na história. Você não pegou nada, pelo amor de Jesus. Capítulo 4, verso 2: a vara era de pastor. Uma vara qualquer, apenas mais uma. Que tu tem na mão? Uma vara, só mais uma. Mas no capítulo 4, verso 17, aquela vara se transformou a vara de profeta. Com esta vara, um instrumento específico, porque Deus consagrou ela. No capítulo 4, verso 20, já não era a vara, e nem esta vara de Moisés, era a vara de Deus, porque já não é posse do pastor e nem do profeta, é algo para a glória de Deus que ele iria usar. Quando você consegue o que você tem, coloca diante de Deus, te prepara. Porque se Deus aprovar, esse negócio vai revolucionar a história de pessoas. Isso vai mudar a população inteira. Isso pode causar uma convulsão de salvação no mundo. Quando saíram da América para a casa de Wesley, uma tropa de criança, e o professor ficou apresentando ao entrarem no quarto de Wesley: isso daqui é o quarto de Wesley. Aí tinha duas marcas, tem lá até hoje no chão. Isso aqui é o local onde
Wesley dobrava o joelho e dizia: me usa, me usa, me usa. A visita na casa de Wesley acabou e todas as crianças foram saindo. Ao entrar no ônibus, contaram, faltava uma. Voltaram correndo para a casa de Wesley. Quando chegaram no quarto, tinha uma criança com o joelho dobrado em cima do lugar de Wesley, com as mãos levantadas, dizendo: faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez. Quem era aquela criança? Billy Graham. Saiu daquele quarto para ser o maior pregador do século passado. Olhe para cá e preste atenção. O que Deus quer é disponibilidade. Se você nessa noite se colocar na brecha, Jeremias, se você nessa noite disser: errei, mas eu estou aqui de novo, Senhor, faz outra vez. Deus vai te tomar, Deus vai te possuir, Deus vai te encher. Oh meu Jesus, mas recebe essa palavra de profecia. Até hoje não deu certo. Até hoje você tentou de novo e deu tudo errado. Mas desse dia em diante eu venho como pregador para destravar os seus caminhos no mundo espiritual. Aleluia, a parede de bronze está caindo por terra. A chave que não abria vai abrir. Oh meu Deus, eu venho nesta noite dizer: levanta-te, tente outra vez, entra para o propósito que Deus te estabeleceu, porque agora vai. Isso é tão sério no texto que no capítulo 3, o verso 15, quando Moisés interpela dizendo: não ser a pessoa, Deus diz: diga para os israelitas que eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, e sou eu que estou te enviando. Deus estava dizendo: eu fiz ontem, vou fazer hoje. Eu operei ontem, operarei hoje. Eu chamei ontem, eu chamo hoje. Eu confirmei ontem, eu confirmo hoje. O que Deus estava dizendo é: eu apresento a minha história, o meu currículo. Eu fui fiel a Abraão, eu fui fiel a Isaac, eu fui fiel a Jacó, e eu serei fiel contigo. A história vai voltar a se repetir. Você não entendeu? A história vai voltar a se repetir. Você não pegou? A história vai voltar a se repetir. Te prepara. O Deus do avivamento vai voltar para casa. O Deus do fogo vai incendiar novamente a sarça. O Deus da glória vai novamente encher o templo. Te prepara. Este é o tempo, e o tempo que Deus te chama para fazer uma grande obra na terra. Levante a tua mão para adorar. Levante a tua mão para adorar. A história vai se repetir. A história vai se repetir. A história vai se repetir. Termino. Moisés frustrado, decepcionado, chega diante do Eterno, depois de ouvir todas essas verdades, e ainda continua com um sentimento que não quer se recuperar dele, porque tem medo de fracassar. Acredita que o propósito de Deus não vai se posicionar nele. Os erros do Egito
vai gerar nele autopiedade. Porque no capítulo 4, verso 10, ele diz ao Senhor: eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado e nem agora. Eu não consigo falar bem. Os teólogos dizem que Moisés tinha um problema de dicção, uma espécie de gagueira. Aí no capítulo 4, verso 14 a 16, o Senhor se ira com Moisés e diz: você não tem seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está chegando aí ao seu encontro. E você se alegrará em vê-lo. Então vamos brincar de Deus e profeta. Eu falarei a você, você fala a Arão, e Arão fala para o povo. Moisés, com autopiedade, está dizendo: a minha voz não é tão agradável, é defeituosa. Mas Deus não está preocupado com voz. Deus iria usar um defeituoso para uma obra grandiosa. Moisés era apenas porta-voz. Como é que ele poderia ser porta-voz de carro? Por isso que a resposta de Deus é contundente. Deus vira para Moisés e diz assim: quem fez a boca do homem? Ai, meu Deus. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, maravilha. Oh. Aí Moisés vai querer argumentar. Deus diz: basta. Chega. Vai agora. Oh, maravilha. Glória a Deus. Não espere Deus usar esse tom para você. É, Pai. Deus. Ô, gente, eu saí do seminário para servir ao Senhor no ministério. E cheguei na igreja, lá em Niterói, para virar diácono. Cheguei bacharel de teologia, novo. Falei: vou arrebentar. Quando eu cheguei, me apresentei na igreja. O pastor Nilson Fanini do Amaral olhou para mim